pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui hoje nessa reunião de nivelamento sobre as mudanças trazidas pelo decreto 10.469, publicado em 19 de agosto de 2020, que trouxe algumas alterações, né, no decreto 9.013, que é o nosso RISCOA. Gostaria de, primeiro, apresentar a equipe que está aqui presente, que vai participar hoje da reunião: o Alexandre Campos, coordenador-geral de inspeção; o Lúcio Kikuchi, que é o nosso diretor substituto e coordenador-geral de programas especiais; a Juliana Satier, coordenadora-geral de controle e avaliação; o Manuel Soares, que está aí atrás, nos ajudando todo o suporte aqui, técnico e operacional aí da ferramenta que a gente está usando aqui. Ele é coordenador de suporte à inspeção. E antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que a Enaro está nos dando para viabilizar esse evento. A gente está fazendo uma série de reuniões para apresentar para todos os envolvidos as alterações do decreto, e se a gente não tivesse essa ferramenta da Enaro, a gente teria bastante dificuldade de conseguir fazer isso e alcançar um grande número de pessoas que é necessário nesse momento. Então, eu gostaria também de parabenizar a Enaro pelos seus 5 anos de fundação, tá? E vou convidar a todos para se inscrever no canal da Enaro, ligar lá o sininho para receber as atualizações de conteúdo, que são muito importantes para a gente, que é uma ferramenta que a gente vai usar bastante a partir de agora, tá? Além disso, eu gostaria de pedir que vocês possam fazer o registro da presença de vocês, preenchendo o formulário, né, pelo link que está ali disponível para vocês, ou utilizando o QR Code que está ali também disponível, tá bom? É muito importante que a gente saiba quem está participando desses momentos aqui conosco, tá? Essa reunião, ela tem um início, né, agora às 14h, e a previsão de término às 15h45, porque na sequência a gente tem mais uma reunião do setor. Então, agora a gente vai tratar basicamente do setor de farinhas, óleos, produtos não comestíveis, né? E na sequência de gelatina. Eu vou passar a palavra para o Alexandre Campos, para que a gente possa iniciar. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês logo após a publicação do RISCOA, né? A revisão dessa publicação, a revisão, né, que foi feita agora, publicada 2 dias atrás, e já está aqui, exatamente 2 dias, já conversando, já recebemos alguns questionamentos, né, super legítimos, e estamos aqui para prestar os esclarecimentos, né, a todo o setor e também aos colegas, né, lembrando que a gente, para evitar qualquer tipo de desarmonização na nossa fala ser única dentro do Ministério da Agricultura, nós também estamos com a participação dos colegas aqui do DIPOA, toda a equipe técnica, né, todos os chefes dos CIPOAs com suas equipes, porque a gente precisa de uma padronização para que não haja nenhum tipo de prejuízo à interpretação das normas atualmente vigentes, né? Então, já vamos começar aqui agradecendo, então, a participação desses colegas que estão em todos os eventos. Desde ontem, fizemos 2 ontem, um hoje pela manhã, e agora temos mais 2 pela tarde, teremos mais alguns durante a semana que vem. Então, eu te agradeço muito ao chefe do CIPOAS e a todos os colegas do DIPOA que estão presentes, e aos representantes do setor, hoje, o setor de reciclagem animal. Bom, gente, decreto, né, foi publicado, como a Ana falou, decreto dia 18, publicado dia 19, de imediato já disponibilizamos o perguntas e respostas. A ideia daqui também é tirar mais perguntas para que a gente possa harmonizar ainda mais os entendimentos, as dúvidas, suscitar essas dúvidas e prosseguir com nossas atividades. Temos muito trabalho decorrente dessa publicação em todas as áreas. Vão ocorrer a necessidade de normas complementares, de documentos, de ajuste de sistemas,
tudo isso com a responsabilidade peculiar do DIPOA, né, do Ministério da Agricultura, que desde 2015 vem fazendo mudanças significativas, positivas, com foco específico, né? Existe uma linha de trabalho voltada para atendimento das legislações pertinentes, da desburocratização, da virtualização, né? da inspeção com base em risco, né? Lembramos aqui o tanto processo que nós já passamos por todos os setores, né? A questão do registro de produto e hoje como estamos depois de 2015. Tudo isso com muita angústia, com muito trabalho, com muita serenidade por parte do órgão, e, às vezes, com muita resistência até do próprio setor produtivo, natural, né, desse processo, porque ficam com receio legítimo de que haja algum prejuízo à continuidade das suas atividades econômicas. Mas o próprio histórico do DIPOA demonstra uma competência na execução dessas atividades, né, quando a gente faz sem nenhum tipo de interferência, isso ocorre muito bem, temos sucesso no nosso resultado. Os relatórios de atividades, tanto do CIF, quanto das atividades hoje também atribuídas ao DIPOA, como da alimentação animal, estão sendo executadas e todas divulgadas. Nós já temos mais de 200 mil processos avaliados de março até julho, um aumento de mais de 30% nas análises, né? Então, cada vez mais, com consolidação das mudanças que nós promovemos, um exemplo claro disso é a central de certificação, são as centrais de certificação, que hoje é um sucesso, né, e foram tão motivos de combate, né, até no início, e nós tínhamos convicção que elas seriam um caminho para desburocratizar ainda mais os processos e dar seguranças aos processos de certificação. Bom, vamos passando em relação à metodologia desse trabalho de revisão, como é que ele foi conduzido, né, seguindo o princípio de transparência que o DIPOA tem como primordial. Né? Então, o grupo de trabalho, a partir da revisão, no dia 29 de março, no dia 30 de março, nós já tivemos alguns questionamentos. Naquele momento, nós tivemos uma revisão pontual de alguns erros pelo decreto 9.069, né, para alguns ajustes, e de lá para cá nós tivemos identificado, né, por conta até desse volume grande que nós recebemos de processo, né, uma área mais demandada, talvez, do Ministério da Agricultura, é uma área que responde para vários países, então tudo isso serve de base, né, de base técnica para saber que rumo nós vamos tomar. Nós recebemos mais de 30 missões, com a agregação da alimentação animal, esse número aumentou ainda, né? Nossa equipe também técnica, de forma correspondente e responsável pela SDA, foi também aperfeiçoada, né, em termos de número e capacidade técnica dos colegas, e isso tudo subsidia, né, um trabalho de revisão. São 3 anos após a publicação, mais de 3 anos, onde a gente foi captando. O ano passado foi salutar para isso, mais de 800 fiscais treinados, né, presencialmente, conversando com cada um, pegando o feedback de cada um desses colegas sobre eventuais necessidades de ajustes desse decreto, né? Então, nós tivemos um grupo de trabalho conduzido aqui por mim, por Manuel, pelo Filipe, pela Carla, e representantes de todas as divisões técnicas aqui do DIPOA. Nós tivemos 20 reuniões, né, registradas com os temas que foram discutidos. Nós discutimos também, apresentamos isso para o DIPOA, para as outras coordenações gerais, para a Secretaria de Defesa Agropecuária, né, a proposta inicial. Né? Então, nós tivemos contribuições muito interessantes dos colegas que atuam na ponta, né, dos colegas-chefes, dos instrutores do treinamento, e principalmente o rito legal que é necessário. Né? Muita gente, às vezes, faz comentário, mas sabe-se que o processo regulatório desse nível, ele passa por um rito longo, né, com muitos questionamentos, com muitos esclarecimentos consequentes desses questionamentos, né, que embasam principalmente as áreas jurídicas, não só do MAPA, como da subsecretaria, subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, com a área de Secretaria-Geral de Governo, né? Então, tudo isso foram vários. Em maio, a nossa ministra, a quem a gente agradece também a confiança do trabalho depositado aqui,
né? Então, ela nos conduziu encaminhou essa exposição de motivos para a Casa Civil, e desde maio a gente tem idas e vindas, né, de ajustes pontuais, de esclarecimentos. É claro que o DIPOA também tem uma enormidade de assuntos, e nesse meio de pandemia acaba que alguns setores ficaram muito demandados, né, com essa situação. Mas nós temos um cumprimento a seguir, e que foi devidamente seguido, né, previsto em decreto, né, 9191 de 2017, onde ele traz mais de 150 questionamentos que devem ser devidamente respondidos, com análise de custos, com análise de impacto, toda essa situação que compõe o parecer de mérito, né? Então, nós tivemos uma situação bem pontual que traz, sim, um impacto imediato, né? Que é a questão da cisticercose. Nós fizemos toda uma avaliação de custo, inclusive, ou de percentual, devido aos controles. O DIPOA hoje trabalha num patamar muito elevado em relação a controle de dados. Nós temos 0,24% de condenações, de liberações de cisticercose após a remoção de um cisticerco calcificado. Então, isso representa quase 60 mil carcaças por ano. E nós, ao mudarmos o nosso critério de julgamento com base em literatura científica, em propósito de saúde pública, de prevenção, de proteção à saúde pública, você fez essa análise daquilo que realmente, efetivamente, vai gerar um custo, né? As mudanças que nós promovemos em relação à transição e migração, nós vamos completar aqui como foi feita essa análise, né, dentro dos processos, dentro do rito que é necessário para que chegue um documento ao presidente da República e ele faça a sua assinatura. Lembrando, no ano passado, nós tivemos uma determinação legal, né, a declaração, a conversão da medida provisória da declaração de direitos de liberdade econômica, né? Ela traz diretrizes muito importantes para os processos de desburocratização, né? Nós temos o decreto 10.178, que por meio dele a SDA já publicou a portaria 43, onde estabelece critérios e procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica. É uma obrigação que cada órgão faça a sua classificação de risco e estabeleça prazos limítrofes para poder ser feita a análise daqueles requerimentos do setor privado. Isso foi feito, o DIPOA trabalha já dentro de um ritmo muito proveitoso, né, com registro de produto, por exemplo, com média de menos 5 dias, registro de estabelecimento com média de 16 dias para análise a partir do processo chegando aqui em Brasília, né? Então, mesmo assim, temos algumas dificuldades na transição da alimentação animal para o DIPOA. Nesse aspecto, estamos fazendo algumas adequações da norma para poder também atingir esse grau de celeridade, de resposta para a sociedade, né? E temos também a regulamentação feita esse ano, que foi o decreto 10.229, onde nós estamos fazendo todo um levantamento também das nossas normas, atos infralegais, para que sejam atualizados, pois aquilo que não for atualizado vai ter que seguir orientações internacionais, né? Aquele vácuo que tiver legislativo, a gente vai ter que seguir as diretrizes hoje que nós consideramos com as diretrizes da OIE e do Códex Alimentários. Já trouxemos isso para dentro dos conceitos do próprio RISPOA, tá? Uma linha de trabalho também institucional que nós estamos cumprindo ao publicar essa revisão é a necessidade de implementação dos programas de autocontrole a serem aplicados pelos estabelecimentos registrados no DIPOA, né, hoje contemplando os produtos de origem animal para consumo humano e os produtos de origem animal para destinação à alimentação animal. Dentro do critério de prioridade desse programa de autocontrole, desse comitê, que tem partícipes do setor privado e do setor público, conduzido pela SDA, a prioridade foi dada, no âmbito do DIPOA, à legislação da alimentação animal, né? Estamos em consonância, trabalhando e sabendo qual a linha que a gente quer adotar. A da alimentação animal e a legislação de suínos, né? Do abate de suínos, que nós já temos um avanço em relação ao modelo de inspeção atualizado, com base em risco, instituído pela Instituição Normativa número 79, de 2018.
Tá? Então, tudo segue uma base de justificativa e objetivos claros e transparentes que nós queremos imputar na nossa lógica de desburocratização tão pretendida pelo setor produtivo. Análises técnicas também serviram, durante esse período, de base para essa revisão. Né? Todos os questionamentos que foram oriundos dos representantes do setor produtivo e pelo serviço oficial, para fazer os ajustes necessários. Bom, no âmbito do decreto, nós trouxemos situações que já são devidamente imputadas por ter índole constitucional, né? A lei do Código de Defesa do Consumidor, a lei 8078 de 90, mas a gente trouxe para o âmbito de atuação, deixando de forma mais clara e transparente, para quem ainda tinha dúvida, que não tinha que seguir esses requisitos instituídos pelo decreto, pela lei 8078. A lei complementar 123, também até muito elogiada pelos setores jurídicos, as quais nós passamos por sabatina, né, de questionamentos em relação aos dispositivos, porque é uma das poucas áreas que regulamentou dentro do seu decreto, mãe, é a lei de pequenos e microempresas, e trazendo também critérios de definição do que é necessário para a dupla visita ou não. A definição de auditoria como procedimento técnico-administrativo conduzido pelo AFA, o DIPOA trazendo a responsabilidade também para olhar suas próprias falhas dentro da fiscalização de estabelecimentos e também nas unidades descentralizadas. E aí tem uma inter-relação agora, por que a gente deixou isso aqui embora? A questão dos não comestíveis, parte 2, né? Que não comestíveis, parte 1, nós tivemos hoje de manhã, com aqueles estabelecimentos que não ficam sob a égide do DIPOA. Os de hoje, de reciclagem, continuam dentro do DIPOA. Né? Então, a central de certificação, a gente destaca isso aí, porque ele serve para todos. E, muito provavelmente, pelo sucesso que é a central, isso talvez subsidie até a SDA de pensar em um modelo semelhante até para as outras áreas. Então, a questão do não comestível também, da reciclagem animal, vai ter muita interface com as centrais de certificação, continuando, por sinal, esse processo. A definição sobre quem são os órgãos que tratam de recomendações internacionais, conforme nós já falamos, então a gente não pode contrariar, já antecipando aqui algumas perguntas que foi feita, nada que seja orientação do OIE, obviamente, né? A definição de inspeção permanente e periódica, né? E aí a gente traz uma relação também já respondendo alguns questionamentos aqui do setor. A equipe responsável hoje pela fiscalização das graxarias anexas são os auditores fiscais federais agropecuários que trabalham dentro do estabelecimento. Né? Então, essas graxarias, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a necessidade de uma transição dela, mas elas seguirão sendo fiscalizadas pelos nossos colegas que atuam na inspeção permanente, até por uma questão óbvia de operacionalidade, né, de questão de custos, de gerenciamento, que o DIPOA é muito responsável nessa sua otimização da capacidade operacional. Bom, gente, aí entrando claramente no que foi mantido em relação ao decreto de 9.013 de 2017, só que agora aperfeiçoado com critérios de segurança para os setores implicados, né? Nós não mudamos o 322. O 322 estava vigente. Né? Então, os estabelecimentos que elaboram produtos não comestíveis seguiram retirados do escopo da obrigação prevista no RISPOA, né? Obrigações essas, às vezes, respeitadas as atividades de risco que o setor tem, como esterilização de farinhas, essas coisas que seguem obedecendo critérios estabelecidos pela saúde animal, né? Determinações do nosso órgão parceiro. Mas, obviamente, nós temos restrições dentro do decreto, que é motivo constante de encaminhamento de processos. Eu tenho uns tantos comigo que nós estávamos guardando exatamente para dar essa resposta positiva ao setor pleiteante, sobre rastreabilidade, sobre questões de não poder mandar de unidade de beneficiamento para outro. Nós temos processos, eu me lembro que o setor sempre, Alexandre, você tem que responder isso. Eu estava aguardando responder com uma resposta positiva, boa, né, desburocratizante, não aplicando os critérios a uma graxaria anexa ou uma graxaria
independente, os mesmos critérios de estabelecimento de lácteos ou de produtos cárneos, né, em termos de segurança, né, em termos de higiene, todos esses aspectos, né? Então, são obrigações diferentes. Então, hoje, né, o decreto da alimentação animal, né, que está em revisão e foi chamado a público, a todos participarem, possui exigências mais simples perante ao que está o decreto 10.468, que revisou o 9.030. Né? Então, nós temos aí uma situação clara, né, de legislação. A Lei 1.283, ela é anterior a outras leis específicas, né? Então, obviamente, que quando você tem uma lei de 1950, como é o caso, que trabalhava com adubo, que trabalhava com fertilizante, com tudo isso, então nós tivemos a criação do DEFIA, né? Departamento de Fertilizantes e Insumos Agrícolas. Antigamente estava tudo regido pelo próprio decreto 30.691. Então, é um aspecto legal, amplamente discutido, né, com as consultorias jurídicas, do MAPA e da Casa Civil. Você tem uma lei 6.198, de 74, que é específica, que traz produtos destinados à alimentação animal. Né? Então, quem regulamenta essa lei é o decreto 6.296, de 2007, que iniciará processo de revisão agora em setembro. Né? Então, o MAPA já vem trabalhando em um projeto piloto para uma parte dos não comestíveis, que tivemos reuniões hoje pela manhã, muito produtiva, foi muito interessante, já recebemos após até os colegas chefes de CIPOAS que participaram aqui, quando se trabalha com muita transparência, é muito interessante. A gente acabou de falar hoje pela manhã, quase meio-dia, a Ana finalizou pedindo que os estabelecimentos de apoterápicos, os estabelecimentos implicados na saída do DIPOA, que nos encaminhasse eventuais documentos emitidos pelo Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, e já recebemos, num compromisso do setor de apoterápicos, que a gente acaba ressaltando aqui para os colegas que presenciaram a reunião de hoje pela manhã. E isso sempre foi negado, né? E acabamos de receber certificado de conformidade, sulfato de condroitina, válido até 2022, com um texto que nos dá robustez para emitir as nossas certificações quando necessárias, sem causar prejuízos, como não estamos causando ao setor de apoterápico, que está tranquilamente trabalhando, exportando seus produtos, e já iniciou esse processo de transição no piloto há mais de 2 meses conosco, né? Então, já liberamos cálculos biliares apreendidos, né? Já suspendemos autuações, né? Sobrestamos processos de procedimento administrativo de apuração de infração porque estavam embasados no RISPOA, em situações que não seriam aplicáveis. Então, da mesma forma, responsável, respaldando o trânsito de certificação sanitária, assegurando a continuidade do exercício da atividade econômica, é que essas migrações serão realizadas, né? Então, nós teremos aqui, o que é que trouxe de novo do RISPOA? Trouxe determinações para o próprio MAPA. O MAPA estabelecerá procedimentos simplificados para respaldar o trânsito e a certificação sanitária dos produtos implicados, inclusive para o atendimento às exigências de exportação. Isso é responsabilidade, né? Migração ou regularização do registro, assegurada a continuidade do exercício da atividade econômica. Isso é uma determinação que nos atribuímos como pessoas responsáveis, técnicos profissionais responsáveis que somos, né? Então, o DIPOA, os produtos não comestíveis, os estabelecimentos, seguem no mesmo departamento. Não existe mais departamento de fiscalização de insumos pecuários. Existe o DIPOA, que agregou e tem conduzido de forma muito responsável, com muito trabalho, a parte de produtos destinados à alimentação animal, já promovendo muitos atos desburocratizantes. Bom, gente, então, é questão de alguns macroprocessos, né, que nós dispomos aqui, o registro de produtos, né? Então, houve a isenção de registro de produtos de origem animal não comestíveis. Isso aí não tem a ver com a questão do risco. Risco tem a ver com e de produtos de baixo risco. Olha, então, ao termo, isenção de isso, respondendo já ao questionamento que a ABA encaminhou. Não consideramos os produtos não comestíveis como de baixo risco, né? Então, isentamos registro de produtos de origem animal
não comestíveis e de produtos de baixo risco, como pururuca, torresmo, própolis, tal. Esses do escopo da legislação 1283. Os produtos isentos de registro, por consequência, eles devem continuar rotulados e atender às legislações. Não se preocupe que nós publicaremos orientações com os prazos que for necessário para que seja feita uma migração sem prejuízos, relacionado à PGA, relacionado ao CIPIAGRO, como é o caso da alimentação animal. Bom, a questão é, algum dos pleitos, só um momento de água, algum dos pleitos, embora os produtos não comestíveis, eles seguem sendo legislados dentro da 1283, seguem. Naqueles que não há sombreamento com a Lei 6.198. Né? Então, também mais uma resposta aí para o questionamento. A 1283 segue aqueles produtos não comestíveis, mas a gente não mais abrange nas suas regulamentações assuntos como adubo, assuntos outros que têm legislação específica, como é o caso da alimentação animal. Mas eles guardam correlação muito. E aqui está um pleito que foi unicamente encaminhado pelo setor da reciclagem animal. A definição de descaracterização e desnaturação. Esse é um pleito exclusivo que, claro, teve participação de outras associações, mas foi praticamente o que nós temos de demanda da reciclagem, porque realmente é um pleito legítimo, tão legítimo que nós contribuímos, colocando ele, contemplando e justificando, né, na tabela lá comparativa, que é necessário, obrigatório, justificar cada alteração de cada artigo, e que você tem disposto isso nos processos que tratam da revisão, a gente coloca lá, não tinha sentido nenhum se jogar um desnaturante em um produto que inviabilizasse a fabricação de produtos não comestíveis, inclusive por conta que alguns países não recebem, né? Uma farinha, azul de metileno, vai estragar o produto. E aí você não pode fazer uma farinha de pescado que foi desnaturado. Agora ele pode ser descaracterizado. Né? E a descaracterização vai permitir o aproveitamento de produtos em desacordo com a legislação para a fabricação de produtos não comestíveis. Da mesma forma, nós temos um ajuste de aspectos de certificação que também vão repercutir na alimentação animal, ou seja, nas farinhas, na reciclagem, né? Que obviamente são produtos, ninguém discute, que são destinados à alimentação animal. Então, nós temos a destinação industrial, né, que a empresa agora vai ter os mecanismos, por meio de autocontrole, de avaliar os produtos, matérias-primas, quando estiverem em desacordo, encaminhar isso por meio de documentação específica prevista no programa de autocontrole da empresa. Futuramente, avaliando a necessidade disso até ser contemplado em sistema. Né? E o aproveitamento condicional agora é a única parte que exige a participação do serviço oficial como assinante do certificado que vai encaminhar o produto para destinação condicional, para o aproveitamento condicional. A condenação de produtos sem utilização cabe aos dois. Né? A condenação pelo serviço, inutilização pelo serviço, quando da constatação de irregularidade que implique nessa necessidade, e também por meio do autocontrole da empresa. Trânsito de certificação também traz situações de celeridade, de otimização, né, da capacidade operacional do mapa, quando a gente estava precisando certificar, por questões de erro da legislação, certificar resíduos. Né? Então, hoje, nós temos aquilo que não for possível separar, né, em relação ao material condenado oriundo do DIF, das linhas de inspeção pós-mortem, do material que seja condenado pelo estabelecimento, em outras atividades operacionais, a certificação sanitária fica dispensada. Né? Dispensada, e o trânsito disso vai ser por declaração de condenação. Se não der declaração de condenação, ele já vai ser aceito daquela forma que a empresa colocar como o seu modelo previsto, atualizado no programa de autocontrole. E depois a gente pode partir em trabalho conjunto, inclusive, de harmonizar
Estão ouvindo? Todo mundo ouvindo, gente? Bom, falei de alguns pontos do Escoar que tem ligação com a área também, né, pertinente ao DIPOA, que está em outro decreto. Mas eu gostaria de tranquilizar, como já antecipei, em relação aos apoterápicos, né, eu antecipei no início da fala, nós temos exemplos de manutenção de atividade econômica, né? Bem claros aqui. Os farmoquímicos hoje foi um exemplo, o apoterápico, né? E desde, como falei, trabalhando com transparência, né, tudo direitinho, deixando a gente trabalhar bem, tranquilo, que a gente vai seguir parceria, conversando tranquilamente com o setor produtivo implicado, a gente vai conseguir, assim como a gente já conseguiu evoluir com situações da União Europeia, hoje colocado aqui, produtos intermediários, que a União Europeia falou, ó, não precisa de CSI. Quantos anos a gente dispensou força de trabalho para executar isso por falta de uma comunicação devida e por dar esse passo, por ser permitido ao departamento dar esse passo. O departamento, pela primeira vez, teve realmente assim, esse passo concedido, trabalhado de maneira responsável também pelos nossos superiores, e a gente está conseguindo avançar. Os mastigáveis também a gente vai ter problema, vamos ter problema, mas estamos trabalhando exatamente para conduzir uma transferência. Desculpa, conseguir uma transferência de atividades para um decreto dentro do próprio Escoar ou dentro do próprio DIPOA, de maneira a não causar nenhum tipo de prejuízo, né? Nós temos ali a PGA, nós temos o CIPIAGO. O CIPIAGO encontramos diversas dificuldades, e por isso vamos fazer uma transição muito responsável também com a parte das farinhas. Um outro exemplo muito claro, principalmente quando se trata de questões de exportação, nós temos uma confusão muito grande nessa área de reciclagem, né? Um produto que é aqui, agora que a gente pegou todo o assunto dentro do departamento, nós estamos aprofundando mais ainda nessa confusão, né? Então, você tem as padronizadoras de farinha, que a gente vai partir para organizar essa área também, né? Para não trazer essas situações que estão pontualmente resolvidas e nos traz confusão jurídica em alguns momentos que nós vamos avaliar. Já temos minuta pronta para isso, para soltar, mas a gente vai ter esse trabalho aí durante a semana prioritário do departamento de esclarecer as mudanças feitas no decreto, né? Então, como um exemplo claro aqui, conduzido pela SDA, foi as adequações de quando teve problema. Teve problema Vietnã, Tailândia, China, ao contrário, né? Que o certificado de venda livre, que é amparado no 6.296, ou seja, a legislação da alimentação animal cumpre tranquilamente, né? Aí teve que mudar para o CIF, né? O decreto 9.013. Então, é uma coisa ao contrário. Então, a gente vai ter que conduzir todos esses trabalhos da forma em que estágio que eles estejam. Já vamos antecipando isso, né? E quem conduz essas mudanças, esses trabalhos? É aqui a nossa colega Juliana Satier, a Coordenação Geral de Controle e Avaliação, a DHC, junto, também fazendo esses levantamentos, mas a divisão de avaliação de equivalência. Já respondendo, não é a Secretaria de Relações Internacionais que tem um papel importante na negociação, como a Abra colocou aqui, se a SRI foi ouvida. Mas o órgão técnico é o DIPOA e é competente para avaliar e discutir modelos de requisitos. No âmbito do DIPOA é a DEC e nós temos o nosso parceiro, o Departamento de Saúde Animal, né? Então, sempre conversando sobre a égide da Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Então, são exemplos de manutenção de atividade econômica. Farmoquímicos e apoterápicos está trabalhando aquilo que tiver, que a gente avaliar que a gente não vai poder avançar, nós não vamos avançar, né? E aquilo que a gente pode avançar, como já fizemos, continuaremos. Bom, gente, um resumo aí, só para vocês verificarem como é e como fica. Lembrando que toda a comunicação de legislação, assim como o rito que foi seguido, passando pela consultoria jurídica, passando pela assessoria, subchefia jurídica lá de assuntos jurídicos da Casa Civil, o SPA já foi encaminhado para a Anvisa, para o Senacom,
né, para o Ministério da Justiça, né, para os órgãos afetos e principalmente para quem? Para os países. Se uma instrução normativa que nós mudamos na alimentação animal foi devidamente comunicada aos países, inclusive com a questão de rotulagem na parte de alimentação animal, prevista até para terminar o estoque dela ou acima de 18 meses, é obviamente que nós não somos, né, aqui seríamos irresponsáveis de não fazer essas comunicações. Nós já fazemos isso habitualmente, né? Então, todos os signatários vão receber e a gente vai ter, se resguardar qualquer mudança que venha a ser feita. Então, hoje, a lei que resguarda, hoje não, né? Na verdade, não deveria, né? A 1253, desde 74, ela se aplica para produtos de origem animal e de consumo humano, né? Então, o 6.198 é a lei. O decreto, estava em 2013, desde 2017 em diante, passou para o decreto 6.296. Só que nós não fizemos uma transição pela falta, pela insegurança legítima, natural, do setor e não conseguir. Então, a gente ficou com uma situação inusitada, né? Que a legislação da alimentação animal é aplicável para todas as farinhas importadas, mas todas as farinhas nacionais é o decreto. Aí, as padronizadoras de farinhas é a alimentação animal de novo. Então, é uma situação que a gente busca desburocratizar, a gente busca regularizar isso para dar segurança jurídica a todos, para não ficar à mercê de nenhuma missão chegar aqui e nos questionar sobre esse imbróglio que hoje ele é vivenciado aqui, tem que trabalhar toda hora para fazer ajustes pontuais. Os ajustes pontuais seguirão sendo feitos, mas a gente quer organizar, como a gente já organizou várias outras formas de trabalho. Então, o registro de estabelecimento hoje é obrigatório no CIF, né? Ah, Alexandre, mas aquele que tiver em processo, vamos deixar continuar, né? Até que seja migrado. Hoje tem no CIF, está migrando um módulo para PGA, né? Mas vai ser obrigatório que seja feita uma transição para o CIP-Agro. Mas como? Mediante, vamos fazer a comunicação OMC sobre números de alteração de cada estabelecimento, falando que é o mesmo órgão de fiscalização, assim como a União Europeia fez, eu acho que ano passado conosco. Fizeram as mesmas mudanças, tudo isso aí, o mundo não é estático, né? Todo dia nós temos uma área aqui que responde à divisão de relações institucionais, avalia todo dia as mudanças de legislações dos outros países. E nem por isso tem nenhum tipo de prejuízos econômicos a esses países. Eles mudam as informações, mudam os modelos certificados, nós avaliamos e internalizamos, né? Então, obrigatório é o registro de produto, se não tem RTQ hoje na legislação atinente a produtos de origem animal para consumo humano. E ele passa a ser automático se tiver RTQ. Como é hoje na alimentação animal? É obrigatório a análise se não tem RTQ. E aí ele tem uma outra nomenclatura, um outro tipo de processo. Ele é isento se ele tiver RTQ. Informamos ao setor produtivo que já temos minutas aí bem avançadas de trabalho de elaboração, de parametrização de todas as farinhas, ou boa parte delas, para jogar em consulta pública e ter a participação desses parâmetros, que aí no momento que a gente estabelece esses padrões, passaria a ser isento de registro, caminhando naquele processo que nós temos de desburocratização. A parte de inspeção e fiscalização, quem continua a fiscalizar? O auditor fiscal federal agropecuário, com o auxílio do agente de inspeção dos órgãos, dos técnicos de fiscalização federal agropecuária, né? Então, hoje, nós temos a norma interna 1, 2017, que estabelece os elementos de controle, a qual são o escopo de análise dos nossos fiscais, né? E a instrução normativa 34. E aí, como passaria a ficar? A instrução normativa 4, que é de PPF, a orientação normativa 3, né, que é o nosso similar da norma interna 1, porque nós trabalhamos de forma semelhante, né, dentro do mesmo departamento. E a instrução normativa 34 cai fora? Obviamente que não. Se tiverem o cuidado de olhar o escopo da instrução normativa, quem estabelece ela são as duas leis. É a Lei 1283, exatamente prevendo isso em 2008. Instrução normativa 34 é baseada na Lei 1283 e Lei 6.198. Tem os artigos, os dispositivos legais a quais
o decreto 6.296 está amparado na 34. E a 34, como é um pleito antigo, nós aguardávamos fazer isso, é uma das prioridades de revisão do departamento, que entendemos como pleito legítimo e do setor produtivo, e ele requer uma priorização, sim, entendemos, né, junto com os órgãos competentes, não só o DIPOA, porque ele não é afeto somente ao DIPOA, mas só respondendo um questionamento da Abra, né, que fez, a normativa 34 deixa de valer, obviamente que não, o escopo dela já prevê as duas normas e os dois decretos que os regulamentam, tá? Auxiliar de inspeção pode em um lugar e pode em outro, segue a mesma coisa, proibido em um, proibido em outro, né? As avaliações de programa de avaliação de conformidade, estabelecimento de padrões, de programa de avaliação de conformidade de produtos, existe nas áreas? Nenhuma das duas, para as farinhas, né? E já estamos em desenvolvimento com a equipe da CERISC para estabelecer isso. Então, vai avançar bastante, né? Importação é aquela coisa ilógica que nós dispomos, né? Hoje segue a alimentação animal. E amanhã e hoje segue também a alimentação animal, porque assim tem que ser, né? A legislação da alimentação animal. O que estava diferente é exatamente que importação seguia um decreto e o produto nacional segue outro. Certificação. Resumindo toda essa história, nós entendemos, e com todo o respeito e todo o cuidado possível, que esse é o grande foco do setor. A grande preocupação do setor é exportação. Consequentemente, os modelos de CSI e as eventuais alterações que vão executar. Porque o restante ali, nada muda os registros de estabelecimento, que não vai mudar agora. Vai mudar à medida que for permitido que seja feita essa mudança com segurança. Tá? Então, a exportação hoje é feita, certificação sanitária no CIF, nas centrais de certificação, podendo ainda pela 23, mas a gente está tirando isso cada vez mais e vamos revisar a 23, em estabelecimento periódico, quando do ato da fiscalização do AFA ali. E como é que fica? A certificação também no CIF, nas centrais de certificação, né, e é de acordo com o que venha a ser estabelecido na 23 ou na revisão do próprio decreto, que todos foram convidados a participar, se eu não me engano, o setor de reciclagem já mandou algumas contribuições, né, e vamos trabalhar nele, porque vão seguir, obviamente, os 6.296. Né? Os modelos de certificado, hoje, estão disponíveis no SIGCIF até a implantação desse novo módulo de certificação, que deve demorar um pouco. E como ficará? Vão ficar da mesma forma até que haja necessidade de atualizar o modelo do CSI, e o modelo em uso somente será modificado quando tiver o aceite do país importador que for recebido pelo DIPOA. Né? Então, nós já temos um trabalho a realizar, que é um levantamento dos países. A própria Abra colocou aqui que tem 58 países que exportam. O Chile, lembrando como foi uma citação, o Chile já recebe os certificados, os CSIs, com base na alimentação animal, para plasma, para um monte de situações. Né? Então, que foi citado no próprio questionamento. Então, nós recentemente já encaminhamos coisas aí para o Chile tranquilamente. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para apresentar inicialmente. Colocar de novo aqui, nós estamos com o nosso secretário Márcio Rezende aqui, mostrando exatamente o compromisso de toda a SDA dentro desse processo, que seguiu um rito que envolve todo o aspecto jurídico, muito respeitado, e não vamos, obviamente, né, causar prejuízo a ninguém. Aqui é muito trabalho para que esteja tudo no caminho da desburocratização com responsabilidade. Então, pessoal, antes de mais falar alguma coisa, a gente vai abrir agora para as perguntas, tá? O Manuel é o que está fazendo essa coordenação, levantamento. Então, assim, quando vocês quiserem encaminhar uma pergunta, por favor, coloquem no chat. Hashtag DIPOA, aí para a gente saber que isso é uma pergunta que vocês estão encaminhando, tá?
O Márcio está aqui, vocês estão... Não, eu só registrar aqui que vim participar da reunião aqui, conforme eu tinha conversado com o Décio ontem, né? E desculpem o atraso aí, consegui chegar só agora. Manuel? Pergunta aqui do Carlos Eduardo. Para o caso de um abatedor frigorífico que possua uma graxaria em anexo, para fins de registro, o abatedouro terá CIF e a graxaria terá CIP-A? Como é o nome do colega? Sim, Carlos. Vamos fazer dessa forma, só que não de imediato, né? Então, a gente vai estar avaliando primeiro os impactos, que eu não posso transferir tudo agora para o CIP-Agro hoje, do jeito que o CIP-Agro está e com as implicações que decorrem do registro. Então, a ordem vai ser inversa, né? A ordem de migração, nós temos um período de 1 ano estabelecido dentro do decreto, artigo 538A, né? Tem um período de 1 ano, mas se for necessário, vamos fazer por mais tempo, né? Porque primeiro agora é levantamento de certificado. A lógica não vai ser migração de registro. Os novos a gente vai estudar uma possibilidade e orientações serão divulgadas em relação ao estabelecimento novo. Agora o foco do registrado vai ser uma transição paulatina à medida que CIP-Agro me permita fazer uma coisa e à medida que o Brasil comunique à OMC e os países signatários das mudanças de legislação. Em relação à IN 51, se faz necessário o registro de ingrediente de origem animal. Portanto, as farinhas, óleos continuam com o registro? Conforme eu falei, nós temos um período de 1 ano de transição. Vamos fazer um documento. Nós fizemos o ofício do circular 42 de mastigáveis, que não tem tanto impacto, mas já serviu para a gente ver onde pode pisar, onde não pode, né? Fazer essa transição de imediato para o CIP-Agro. Né? Então, a gente vai fazer. Hoje, segue como está, porque eu tenho esse prazo de 1 ano. Não está vigente assim, para esse aspecto anterior que seja feita algum tipo de determinação, de orientação conjunta do DIPOA com o SDA, né? Visando, porque tudo vai ter que ser discutido também com outras áreas, principalmente saúde animal. Essa questão de registro vai ser paulatina e somente posterior a publicações nesse sentido pelo DIPOA. Pergunta do Murilo Oliveira. As solicitações de registro de estabelecimento feitas originalmente nos mapas locais e logo após migradas para o registro do CIP-Agro ficam como? Faço referência aos padronizadoras de farinha. Bom, padronizadora de farinha já está no âmbito da legislação da alimentação animal. Como eu disse, existe muita confusão nessa área. Né? Então, as padronizadoras, eu falei, eu tenho que ter tempo para voltar, para soltar um documento que a equipe da alimentação animal está subsidiando a gente. Tá? Então, isso vai ser diferente. Então, todas as orientações vão sair. Né? Mas, assim, essa padronizadora de farinha tem demandas até há um bom tempo comigo, que não é comum, né? A gente demorar para fazer negócio de registro de estabelecimento, mas a gente tem que estar ponderando toda a questão de como anda o CIP-Agro e se é um estabelecimento, se esse aí terá menos impacto, porque ele já está na alimentação animal, né? A padronizadora de farinha. Então, esse entrando no CIP-Agro é mais fácil do que o estabelecimento, a graxaria anexa, a graxaria independente, que às vezes está com CIF, né? Que estão com CIF. Esse a gente tem que ter um cuidado maior nessa transição. As padronizadoras, não. Né? A gente já pode estar fazendo a transição no CIP-Agro. João Pedro, como ficam as unidades de beneficiamento de produtos comestíveis? É isso? Uhum. Que produzem miúdos comestíveis e miúdos não comestíveis como vergalho, esôfago, bexiga, orelhas, que posteriormente são vendidos e exportados como não comestíveis congelados. Tá, antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para o Manuel já se conectar aí para fazer a resposta. Vou pedir para que vocês possam fazer a inscrição no canal, tá? Inscrevam-se no canal da Enagro.
E liguem ali o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos, tá? E a lista de previsão. Tá sem som, Manuel. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Respondendo aí o questionamento do colega João Pedro, né? Esses estabelecimentos que fabricam miúdos, que processam miúdos comestíveis, né, eles continuam registrados no DIPOA, da Comunidade de Beneficiamento de Produtos Cárneos. Mesmo que o estabelecimento ele venha a querer dar uma destinação comercial, uma finalidade não comestível, aqueles produtos, né, que tradicionalmente nós chamávamos como despojos, desde a circular 279 de 2004, né, que é vergalho, esôfago, bexiga, orelha, esses produtos continuam registrados conosco. Por quê? Porque essa classificação é comercial e esses produtos se enquadram naquela definição que nós temos no RISPOA, no artigo 278, que são aquelas partes de animais, obtidas de animais que foram julgados aptos para consumo humano, que podem ser utilizados para alimentação humana, para atendimento a hábitos regionais ou exigências de mercado específicos, né? Então, nesse caso, continua o registro desses estabelecimentos, tá bom? Alexandre Cipriani, como ficará o registro de unidades de beneficiamento para produtos não comestíveis com biodiesel? Manuel. Até onde eu sei, nós não tínhamos nenhum estabelecimento fabricante de biodiesel registrado no DIPOA, né? Mas, de todo modo, essa atividade nunca foi sujeita, nunca teve no escopo da Lei 1.283. Então, se nós tivermos algum estabelecimento que esteja registrado, eventualmente ele vai ser cancelado. E o que nós tivemos como Ministério trabalhar é em relação à questão do risco sanitário do produto para estabelecer procedimentos simplificados de trânsito quando necessário. Só complementando, eu acho que tem alguma coisa na legislação da alimentação animal, tá, Manuel? Sobre essa questão de produto. Só que eu não tenho a segurança agora de dizer como é que está sendo feito. São vários assuntos e parece que tem algo nesse sentido. Tá. O Décio, presidente da ABRA, está apresentando um questionamento aqui sobre o instrumento regulatório ou decreto, uma vez que não está mais no RISPOA. O Alexandre já respondeu esse questionamento durante a explanação dele, né, dizendo que esses produtos passam para a incidência do decreto 6296, que rege a atividade dos produtos destinados à alimentação animal. E em relação às graxarias, especificamente, vamos só relembrando que a instrução normativa que rege a atividade é a mesma, a instrução normativa número 34 de 2008, que é baseada tanto na Lei 1.233 como no Decreto 6296, na Lei 6.198. Então, ela continua valendo sem qualquer problema. Manuel, pode ler aí, porque aqui desconectou, eu estou conectando novamente. Eu estou só me organizando no chat aqui para não perder as perguntas. Só um minutinho, tá? Isabela Vicoleta, ela está perguntando aqui para a gente se as DCPOs continuam sendo emitidas normalmente para respaldar a exportação. Sim, tá? Não houve mudança no procedimento ainda de emissão da certificação desses produtos, tá bom? A Claudionei está perguntando para a gente se as graxarias devem implantar e elaborar um plano APPCC, pois alguns auditores cobram esse programa de autocontrole e outros não cobram a implantação. Esta obrigação ela já está estabelecida na Instrução Normativa número 34 de 2008. Então, já era para os estabelecimentos terem planos específicos. Tá? O que muda muito é a forma como o estabelecimento ele vai desenhar o seu programa de autocontrole para a atividade de graxaria, que tem que ser compatível com a atividade industrial em si. Um questionamento aqui do Tiago perguntando se a INFT4 vai passar por consulta pública e se tem alguma futura alteração na mesma. Tá? Nós já recebemos algumas demandas do setor
pleiteando a atualização da Instrução Normativa 34 em alguns pontos específicos, né? Nós tínhamos alguns problemas que já foram contemplados agora a solução na revisão do decreto, quando a gente fala lá dos procedimentos de simplificação do trânsito, né? Mas, assim, há uma previsão, sim, de estar atualizando esse documento, tá bom? Deixa eu ver. O Juliano está fazendo um questionamento aqui sobre algumas considerações da Lei 1.283, que não exclui nenhum produto de origem animal do seu âmbito de aplicação, limitando somente a 2 classes, comestíveis e não comestíveis. O Alexandre já comentou sobre esse questionamento, né, que também foi objeto de questionamento que a Abra mandou para a gente, que nós recebemos hoje, né, e é um questionamento que é baseado na leitura isolada do artigo 1º da Lei 1.283, né, e a nossa legislação do produto original, ela não pode ser lida por pedacinhos, né, o artigo 1º, 2º e o 3º da lei, eles se complementam, né, se a gente fosse avaliar só o artigo 1º da lei, o CIF estaria sujeito a registro no CIF, aquele pessoal que fabrica, por exemplo, que trabalha com veneno de cobra, o pessoal que trabalha com biocombustíveis, indústrias que fabricam sabão, né, produtos cosméticos, que é totalmente fora do escopo, né, da nossa atuação. Então, a lei ela é bem clara quando ela fala, ela coloca lá no artigo 1º, produtos comestíveis e não comestíveis, nos artigos 2º e 3º, ela vai delimitando e informando para a gente quais os locais onde serão realizada a fiscalização e quais os produtos que estão sujeitos à incidência da lei, né? E deixa bem claro aqui são os produtos comestíveis. Manuel, bem rapidinho, só para complementar, porque quando coloca isso, eu ressaltei algumas vezes durante a apresentação que o processo regulatório desse impacto, ele passa pelo... poderia ser dito, isso é uma opinião do Manuel. É uma opinião do Alexandre, da Ana, do secretário, de todos que encaminharam isso para ser publicado. Só que isso é bem o escopo de jurídico, de avaliação jurídica, né? Juliano, Décio, quando fala qual é o decreto, essas perguntas são as primeiras que o aspecto jurídico faz. Tá, e por que está essa lei? Essa lei está aqui, essa lei está aqui. Não, isso aqui. Então, isso é o primeiro olhar jurídico. Jurídico não vai falar sobre destinação industrial, não vai falar sobre descaracterização e desnaturação, ele não entra muito nesse mérito técnico. Eles avaliam muito o aspecto jurídico. E, claro, fazem as correlações, remissões, para ver se está tudo ok, se está tudo batendo. Por isso que eles demoram bastante. É um trabalho muito árduo de uma equipe jurídica, tanto do MAPA quanto da Casa Civil. Então, isso é bem o escopo de análise jurídica, tá, gente? O Juliano, ele continuou na mesma linha do questionamento anterior, perguntando se o decreto poderia deixar de atender o que está escrito na lei e não incluir os produtos não comestíveis em seu escopo, né? Isso também, o Alexandre acabou de falar para a gente, né, que foi objeto de ampla discussão no âmbito jurídico. O que o decreto faz, na verdade? Ele delimita qual que é o produto não comestível de que trata a Lei 1.283, né? Ele não está excluindo do escopo. O que está sendo excluído do escopo? São aqueles produtos fabricados a partir do posterior processamento dos produtos não comestíveis obtidos de forma indissociável no processo de abate e no processo da fabricação dos alimentos, de obtenção dos alimentos de origem animal. Tá? Então, há, na verdade, uma delimitação. O que é o não comestível? É esse daqui. Tá? Porque, senão, como eu comentei mais cedo, nós teríamos uma enormidade de outros produtos que todos são de origem animal, porque foram obtidos de uma forma ou de outra de animais, né? A gente fala assim, que se não é planta, nem pedra, é de origem animal. Né? Então, assim, e não é isso o escopo da nossa fiscalização. Nosso foco sempre foi a fiscalização dos alimentos. O Roosevelt, ele colocou um questionamento aqui, mas ele parece estar incompleto. Eu vou pedir ao colega que reapresente um questionamento para que a gente possa ver novamente depois, tá? As graxarias, o Nerilson está fazendo um questionamento para a gente o seguinte, olha, as graxarias independentes hoje CIF emitem DCPOA das cargas de farinha para a fábrica de ração animal. Não será mais emitida DCPOA.
Hoje a gente vai continuar emitindo, tá? A gente vai ter que trabalhar na transição do registro. A partir do momento que nós regularizarmos o procedimento de transição, ou seja, que regularizamos a condição de registro do estabelecimento em si, né, da graxaria, daí que nós estabeleceremos quais são as novas regras de trânsito a serem estabelecidas. Hoje, pode ficar tranquilo que a gente continua emitindo normalmente, tá? O Daniel está fazendo a pergunta aqui, Alexandre, sobre como ficam as verificações, que foi algo que já foi respondido na sua apresentação, né, quando você falou sobre quais as normas que estão incidindo sobre o processo de fiscalização das graxarias. Esse questionamento do Juliano já tinha sido respondido. A Bruna está apresentando um questionamento aqui sobre a questão da migração para o CIP-Agro e se será gerado ou não um novo número de registro. Sim, é um novo número de registro e por isso nós comentamos já durante a apresentação, eu reitero aqui, teremos que ter um primeiro processo, repito, a base será a certificação, né, quando tiver todas essas mudanças, porque o CIP-Agro trabalha com o número sequencial, então não me permite a manutenção do mesmo número. Na alimentação animal, os produtos que já estão lá, nós fizemos a comunicação MC e está tudo tranquilo, está sendo exportado tranquilamente, né, porque mudou os números do registro, nós comunicamos, inclusive houve uma alteração por conta dos prazos, e nós publicamos uma nova EN alterando os prazos, que falava lá que ia ter que ter uma posição de etiqueta, nós tiramos isso e demos 18 meses para que fosse feito essa utilização de embalagem. E não temos nenhum caso de retenção de carga por conta dessa alteração de registro. Temos aqui um questionamento da Isabela, perguntando se após a transição para o CIP-Agro, se ainda haverá necessidade de fazer os lançamentos mensais dos mapas no SIG-CIF. Não será necessário. Vamos, vai ter que lançar após a migração. Após a migração não será necessário. Não será necessário lançar no SIG-CIF, mas vai ter que lançar no CIP-Agro, porque os lançamentos vão ser feitos no CIP-Agro a partir da migração, tá? Vai seguir toda a regra da alimentação animal. Isso. Questionamento aqui do Daniel Jordan. Até total migração, como ficam as verificações oficiais de autocontrole em relação à legislação de atendimento? O Alexandre também já comentou, pergunta parecida com o que foi comentado aqui antes, né? A legislação base, a Instituição Normativa 84, e a norma operacional, que também trata da fiscalização periódica na alimentação animal. Tá, só, Manuel, a pergunta do colega é interessante também, eu entendo um pouquinho diferente aí, só do que ele quis falar, porque até a migração, como é que vamos fazer? A gente vai ter que estabelecer uma orientação, né? Porque realmente isso aí não implicaria nos impactos. Qual é o nosso problema de migrar tudo agora? Impacto de exportação. Simples. Se não fosse isso, já virava a chave de tudo. Fiscalização, tudo isso. Então, a fiscalização talvez não gere o impacto de a gente seguir um modelo de fiscalização já aplicado à alimentação animal. As duas são baseadas em risco. Nós vamos ter que fazer um ajuste, cálculo de periodicidade de fiscalização, que hoje é anual nas farinhas, e passa a ter que ter um novo cálculo do manual baseado em risco, publicado ano passado. Nós vamos fazer esse ajuste para o mastigável e para as farinhas. Então, a gente vai, já temos conversado aí com a Vivian, com a turma da alimentação animal, para a gente fazer um cálculo já previsto para outras áreas, para as farinhas, para estabelecer essas frequências mínimas de fiscalização e o instrumento utilizado para a fiscalização. Tá? Então, deve sair uma orientação também nesse sentido. Pergunta do Caetano, em relação aos mastigáveis, já temos empresas com toda a documentação pronta para o CIP-Agro, mas ainda não temos modelo de CSI na qual os contemple. Qual seria a previsão para a migração desses certificados? A gente está trabalhando já com o PHC, né, Alexandre, nesse ponto. Sim, já estamos fazendo levantamento, a gente vai precisar também, o setor mandando isso para a gente, dos principais países, né, passando o modelo, tudo direitinho, aí já ajuda
que é o que a gente está fazendo também com o pessoal do Apoterário, né? Já falaram 58 países, né? Mas é claro que a gente está abrindo aqui para todos, nem sei se todo mundo é associado, né? Então, todos têm o direito de comunicar para a gente, mandar o esporte para tal país, esse modelo, e a gente vai estar fazendo esse levantamento, já fiz algumas coisas aqui dos últimos anos, que foi exportado, e para utilizar, fazer essas migrações, essa nova adequação de redação. Se tira o CIF, se tira... Porque é importante que vai estar lá de Poá, né? Um questionamento do Antônio Marcos aqui, falando que tem um processo de tramitação pelo MAPA para o registro de uma unidade de beneficiamento, eu entendo que deve ser uma graxaria independente, né? E ele pergunta se ela migraria para o CIP-Agro e como que será feita essa migração. Bom, a gente vai ter que estudar um pouquinho só, porque a ideia, vai sair esse documento, todo como saiu os mastigáveis, né, lá saiu o ofício 42, toda uma transição, foi publicada há mais ou menos um mês, né? Então deve sair uma situação, como eu falei, para aqueles que já existem e para aqueles que vão ser registrados. Aqueles que estavam na última fase de alguns processos, eu já encaminhei, inclusive, para que fosse os mastigáveis, para que entrasse no CIP-Agro, porque ainda estamos na fase de análise, né, e não já de concessão para que a diretora fosse conceder o CIF. Em algumas situações que já estavam tramitando há muito tempo, nós preferimos que ele não entrasse em uma nova fila, né? Então, até pedimos priorização para os situados, olha, daqueles que não foram analisados, para dizer, analisa esse com prioridade, porque o requerente já está pedindo há algum tempo para que ele tramite o CIP-Agro, e como a gente tem um grupo de analistas no Brasil para estabelecimento, né, para que os colegas priorizassem esse tipo de análise. Mas vai ser o caso a caso que a gente não vai ter como fugir, né? O caso pontual, é esse caso aí. Estamos com um questionamento aqui da Luísa, perguntando de que forma deve ocorrer a autorização prévia oficial do estabelecimento de destino para o recebimento de matérias-primas de destinação industrial. Tá? Você quer responder ou responde, Alexandre? Pode mandar. Tá? Não haverá uma necessidade de uma prévia autorização oficial, ou seja, do CIF, para matérias-primas que sejam destinadas pela empresa, né? Que destinação industrial é uma destinação da empresa. Cabe à empresa que está expedindo o produto, ela que vai ter que fazer o contato com a empresa de destino, tá? E ter a garantia de que aquele estabelecimento recebeu, né, a matéria-prima, o produto, e que aquele produto foi submetido ao tratamento depois e dar um feedback para a empresa que expediu o produto, tá? Mas não vai ter uma autorização prévia oficial. Quando houver situações que não foi questionado, né, nós fizemos uma mudança no decreto permitindo que o aproveitamento condicional ele pudesse ser realizado em estabelecimento sob inspeção estadual ou municipal também. Né? Nesses casos, aí vai ter uma prévia consulta junto ao órgão estadual responsável ou municipal que é responsável por aquele estabelecimento para verificar se o estabelecimento tem condições de realizar aquele processamento. Questionamento do Eduardo. Os lançamentos de informações estatísticas nos mapas do CIF continuam de forma igual? Nós já respondemos, a Ana também percebeu, né? Informando, olha, que enquanto o estabelecimento estiver registrado ainda no CIF, ele vai continuar fazendo o lançamento dos mapas, e quando nós mudarmos para o CIP-Agro, ele vai passar a seguir todos os procedimentos que estão estabelecidos na legislação animal, da alimentação animal. Carol está perguntando aqui para a gente se o registro de um abatedouro frigorífico for no INMA, ou seja, inspeção estadual, se ele poderá fazer o registro no CIP-Agro, né, para a alimentação animal, no que se refere assim, à graxaria, sim. E, na verdade, assim, só lembrando que já era esse o procedimento que tínhamos estabelecido já internamente até a publicação daquela Instrução Normativa 9 em 2010. Né? Então, assim, porque a Lei da Alimentação Animal, ela só prevê a atuação federal, né, como órgão responsável por fiscalização, e a atuação dos estados mediante delegação de competência e celebração de convênios com repasse de verba, o que até hoje não foi feito. Então, sempre era feito o registro no órgão federal das graxarias. Né? Então, isso, na verdade, vai voltar a fazer esse procedimento. Só que vão ser necessários algumas adequações normativas, né, para que isso possa ocorrer,
e que de uma forma que não gere qualquer tipo de dificuldade, impedimento ou restrição aos estabelecimentos implicados. Vou pedir para você ler, Alexandre, que eu me perdi no chat aqui. Os planos de ação de auditorias realizadas até este momento devem ser enviados somente ao AFA local sobre a legislação que foi infringida. Como não há mais respaldo no RISPOA, como atender? Entendeu, Manuel? Não, eu tô no chat aqui, peraí. É o tipo de situação também pontual, a gente vai ter que soltar orientações, como fizemos com os opoterápicos. A gente sobrestou, porque aí é uma pergunta interessante, porque é uma questão de fiscal. Só que é o seguinte, autos de infração, situações que foram feitas antes da publicação, na verdade, infelizmente, nós não tínhamos mais base legal para fazer atuações desde 2017, né? Porque o decreto já tratava disso, mas ele seguiu. Então, o que for antes de 19 de agosto, ele segue o rito normal, né, de cumprimento e tal. O que foi detectado dentro daquela plano de ação é diferente. Rito processual do plano de ação. Ele vai ter que seguir, faz esse questionamento, levanta o processo dentro do SEI, encaminha para o Psicoar, que encaminha para a gente aqui para avaliação pontual. Vão ser situações que a gente vai ter que prever nessas orientações complementares à publicação do decreto. Tá? O Juliano está com mais um questionamento aqui, perguntando qual artigo do decreto 6296 que regularia as extintas unidades de produtos não comestíveis do decreto. E se apenas a edição normativa 34 daria respaldo. Eu vou responder, não sei de cabeça todo o decreto da alimentação animal, não, mas alguns artigos da lei eu conheço, né, da Lei 6.198, e ela é bastante clara ao falar, né, ao trazer a esta lei a incidência de todos os fabricantes de ingredientes, né, que vão ser utilizados na alimentação animal, que é onde se enquadra as graxarias, né, que são estabelecimentos que fabricam a farinha, que é prioritariamente um ingrediente da alimentação animal. Porque, no caso, por exemplo, se a gente pegar aquela situação dos estabelecimentos que processam animais mortos, né, que fabricam também um produto que é farinha, só que é uma farinha que é não comestível, que tem que ter seu uso na fabricação de fertilizantes, né? Aí quem vai ser competente para fiscalizar vai ser depois o órgão lá que é o DEFIA, né? E eventuais atendidas de exigência de saúde animal, mas não entra na incidência nem da 1283 e nem da legislação 6.198. Então, a lei é bastante clara ao trazer a abrangência dos fabricantes de ingredientes, tá bom? Só um pouquinho, gente, assim, reitero que tudo isso, né, foi avaliado, é uma lei de 74, né, no ano que eu nasci, então tem bastante tempo, já lemos algumas vezes, no artigo 2º, né, a inspeção e a fiscalização referida no parágrafo 1º, ao cargo do Ministério da Agricultura, agora o DIPOA também, terão em vista os aspectos industrial, bromatológico, higiênico, sanitário e far-se-ão nos estabelecimentos que forneçam matérias-primas destinadas ao preparo de alimentos para animais. Né? Isso é o que está na lei, muito claro. No decreto, nós temos o artigo 1º, estabelece, né, as normas sobre inspeção e fiscalização de produção do comércio e uso de produtos destinados à alimentação animal. O parágrafo 4º, os produtos destinados à alimentação animal somente poderão ser produzidos, fabricados, fracionados, embalados, importados, exportados, armazenados, comercializados ou utilizados em conformidade com este regulamento. E o parágrafo 5º fala lá, ingrediente, componente ou constituinte de qualquer combinação ou mistura utilizada na alimentação animal que tenha ou não valor nutricional, podendo ser de origem vegetal, animal, mineral, além de outras substâncias orgânicas ou inorgânicas. Artigo 6º. Todo o estabelecimento que produza, fabrique, manipule, fracione, importe e comercie produto destinado à alimentação animal deve obrigatoriamente estar registrado no mapa. Né? Então, o mapa está no DIPOA e sobre
essa legislação. Então, isso é bem de cunho, não é de cunho técnico, reitero aqui, não é o Manuel, não é o Alexandre, não é a Ana, não é o Márcio. Isso é cunho jurídico, tá, gente? Então, não tem impacto nenhum, a gente está tendo, está tudo no mesmo órgão, mudou o decreto, né? Quem vai responder a demanda somos nós, é a Ana, é a Juliana em relação a certificados, é a DHC em relação a certificados, sou eu em alguns momentos, é o Lúcio ali trabalhando nos programas, nos regulamentos técnicos de farinha, então segue a mesma coisa, só uma adequação legal, reitero, né, para que não fique padronizador de farinha do lado, a farinha aqui, importa com a lei, isso gera uma confusão muito grande. Né? Então, é só uma adequação mesmo de procedimento que vai ser feito, reitero também. Entendemos aí toda a preocupação, mas isso vai ser seguido de uma maneira muito tranquila, uma migração muito responsável. O João Pedro está fazendo um questionamento aqui sobre a indústria da alimentação animal que comercializam produtos congelados para uso como matéria-prima por indústrias no exterior, né, na produção de pet food, e se elas poderiam adquirir matérias-primas de outras instâncias. Esse questionamento, João, ele já foi objeto de resposta de manifestação do DIPUA, que foi divulgada recentemente, né, na nota técnica 9, nós já comentamos também sobre isso um pouquinho hoje, né. O estabelecimento que processa miúdos, tá, ele está sujeito à incidência da Lei 1.283, e, portanto, ele não se enquadra naquela disposição que nós temos no artigo 51 do decreto que foi alterado agora, tá? Esses estabelecimentos têm que estar registrados no DIPUA e vão seguir a legislação referente aos produtos de origem animal, né, o decreto 9.013, quando for exportar seus produtos, mesmo que a empresa queira comercialmente dar uma destinação ou dizer que aqueles produtos seriam não comestíveis, tá bom? Então, continua esse estabelecimento conosco aqui na área de inspeção do DIPUA. O Pedro está mandando um questionamento aqui sobre todas as documentações das empresas já registradas e regularizadas, se devem ser colocadas em algum sistema específico. Eu não entendi bem esse questionamento. Gostaria que o Pedro, se possível, complementasse a pergunta, informando se são empresas que estão já registradas no CIP-Agro, são no SIGCIF, qual o escopo desse questionamento. Pergunta da Soila, perguntando aqui, ó, produtos mastigáveis e curtumes que são CIF passarão para o CIP-Agro? Qual legislação será seguida? Tá? Os produtos mastigáveis nós já fizemos o início do procedimento de transição, né, Alexandre? E no caso dos curtumes, né, os curtumes não vão estar, em princípio, regidos pela legislação da alimentação animal, né, porque eles vão entrar no controle do órgão de saúde animal, que, na verdade, a maioria deles já são cadastrados junto aos órgãos estaduais, tá bom? Gente, até essas questões aí, a N38 foi publicado, eu acho que já tem uns 2 meses, dessa questão dos mastigáveis, né? Então, era uma situação meio também diferente, que tinha ali, olha, tudo isso, mas excluiu os mastigáveis de dentro, por questão de valor nutricional. E aí nós fizemos o ajuste, naquele momento já desinterditamos, digamos, em alguns estabelecimentos que estavam interditados, né, não se lembra daquele momento, e a gente já fez até as ações de derrogação em função de ações fiscalizatórias que estavam em trâmite de estabelecimentos mastigáveis. Eu peço para que vocês leiam aí esse normativo, ela já trouxe há algum tempo, e a FIS 42 foi encaminhado para todo o setor produtivo, para os estabelecimentos. Se caso não tenham recebido, por favor, informem aí para a gente, porque aí já tem bastante tempo que a gente já está nesse processo de transição dos mastigáveis. Inclusive, já tratamos de alguns problemas de exportação. Tá? Questionamento da Sibéria aqui sobre o registro de rótulos já realizados na PGA, que deverão ser feitos novamente no CIP-Agro. Isso. Quando nós começarmos a definir os procedimentos de transição das graxarias, né, para a legislação da alimentação animal, a gente vai tratar disso. Mas, de todo modo, hoje não há nenhum problema, as empresas vão continuar com seus produtos registrados, comercializando normalmente sua produção. Tá? E após a transição, é que a gente vai estar estabelecendo a regra do registro desses produtos. Tá? E claro que situações como, mas
Embalagem que eu tenho em estoque, vou poder utilizar? Vai poder utilizar. Não vai ter problema nenhum de interrupção de comércio ou dificuldades para a produção desses estabelecimentos. Fabrício está perguntando aqui para a gente se existe a intenção de agregar no mesmo site de uma graxaria a área de padronização. Se segue somente com registro no CIP-Agro neste momento ou se deve ser via CIF. Tá? Se eu estou entendendo bem esse questionamento aqui, o pessoal do DIPOD, só para falar, o pessoal do DIPOD está com um probleminha técnico lá, agora eu vou continuar na resposta aqui, tá? Se eu estou entendendo bem esse questionamento, eu vou ter uma graxaria que é vinculada a um abatedouro, ou não, né, uma graxaria já registrada, que ela vai fazer dentro da própria graxaria uma área de padronização desta farinha. Tá? Então, como é que vai ficar? Enquanto o estabelecimento ainda está registrado conosco no CIF, ele vai poder fazer essa alteração, essa ampliação normalmente e vai continuar produzindo e comercializando a sua farinha. Quando houver a migração do registro desse estabelecimento da área para a área da alimentação animal, ele vai seguir toda a legislação da alimentação animal, mas não vai ter nenhuma interrupção na atividade desses estabelecimentos. Xande, conseguiu voltar? Estão escutando? Voltamos. Aí eu continuei falando aqui, vocês estavam fora. Lorena está perguntando para a gente se as indústrias fabricantes de pet shields deverão registrar novamente os produtos no CIP-Agro. A gente já publicou isso, gente. A Ofício 42 tem os períodos de transição lá. O pessoal lá está com um probleminha novamente, tá? Mas o ofício já estabeleceu todos os procedimentos de transição, inclusive no que se refere à questão do registro dos produtos e orientações sobre como os estabelecimentos deverão proceder ao registro após a transferência do registro para o CIP-Agro, né? Caetano está fazendo um questionamento para a gente aqui sobre o modelo de CSI para alimentação animal que não contempla produtos de origem bovina. Só um minutinho, pessoal, que eu vou ter que dar uma assistência para o pessoal. Eu vou disponibilizar a lista de acesso do pessoal aqui para assinar a lista de presença e nós retornamos daqui a pouquinho no questionamento, tá bom? Canadá. Modelo de CSI de alimentação. Não contempla produtos de origem bovina. Pronto. Você está falando sobre a certificação, Ju? Canadá, modelo de CSI de alimentação animal, não contempla produtos de origem bovina. No CIF temos CSI específico para mastigáveis. Precisamos dessas correções para migrar dos estabelecimentos. Eu acho que o Alexandre já deixou bem claro que o compromisso do Departamento da Secretaria de Defesa Agropecuária na realização e de todos os ajustes necessários durante esse período de transição. O que a gente pede? Que vocês nos encaminhem esses pleitos para que a gente já inicie as tratativas com os países, para a formalização e os ajustes necessários nesses modelos de CSI. A Franciele fazendo um questionamento aqui sobre as padronizadoras que já tinham atualização de registro de produtos protocolados no CIP 2000 antes do vencimento, com antecedência, e agora se encontram vencidos. Como que eles deveriam proceder? Franciele, assim, eu acho que já temos uns 3 meses que o CIP 2000 já era para ter, ele só serve como consulta. Já deveria ter sido migrado para o CIP-Agro há muito tempo. Inclusive, a gente fez um cronograma de migração, né? Nós temos fugiu o número da sua normativa agora, 17, sua normativa 17, que depois ela teve aquela mudança que eu falei em relação aos prazos de número de registro, de aposição de etiqueta.
né? Então, ela já foi publicada há bastante tempo. Então, já CIP 2000 só para consulta, tem que migrar para o CIP-Acre. Carolina fazendo um questionamento aqui. Só um pouquinho, Manuel, assim, a gente vai reiterar aí, até os chefes estão participando, para ver se está tendo algum erro de comunicação, porque o número de coisas que já foram realizadas é muito grande. Mastigáveis, essa questão do CIP 2000 agora causa um pouquinho de espanto, porque realmente já é matéria bem ultrapassada aqui dentro, tá? Tá. Vou só no aviso para o pessoal que a gente está se aproximando já do horário de término, nós estamos com mais 15 minutos do horário previsto, né, de transmissão e de gravação da reunião. Então, talvez não dê para a gente concluir todos os questionamentos, né, passar por todas as perguntas que estão aqui no chat, mas todas estão sendo separadas, né, e aquelas que nós não conseguimos discutir aqui, nós vamos depois responder e colocar lá no perguntas e respostas do Ministério, tá bom? Oh, eu não respondi. Carolina fazendo um questionamento para a gente aqui sobre a necessidade de emissão de DCPOA para a graxaria vinculada no próprio frigorífico. Não tem essa necessidade, tá? Hoje, a graxaria anexa, ela está ainda trabalhada na nossa legislação, né? Então, está registrada com o CIF, e daí a destinação e o controle sobre o uso disso entra no programa de autocontrole do estabelecimento, tá? Quando nós trabalhamos na migração de todos os estabelecimentos para o CIP-Agro, é que nós vamos trabalhar em alguma documentação, se necessário for, para essas situações específicas. O Roosevelt perguntando para a gente se nós podemos emitir DCPOAs anexando os países respaldados pelo atestado de requisito específico do país importador, mesmo se o produto farinha for habilitado apenas para mercado interno. Eu estou com dificuldade de compreender a pergunta. Ju, eu não sei se para você ficou claro ela. Desculpa. Não. A gente entende que essa pergunta não tem muita relação com esse decreto, né, com a publicação do decreto. Mas a gente pode receber e fazer a resposta dela oportunamente, depois que a gente tiver todos os procedimentos bem caracterizados, bem definidos, da transição, tudo bem certinho, tá bom? Mas, em princípio, essa pergunta é mais de certificação mesmo, tá? Mas a gente pode responder individualmente. O Fernando está fazendo um questionamento aqui para a gente sobre os autos de infração lavrados, né? Esse é um tema que nós também discutimos bastante quando nós fomos trabalhar o documento de transição dos pet toys, né? Porque nós tínhamos... que no caso dos pet toys era uma situação um pouquinho diferente, né? Nós tínhamos apenas ofícios, documentos internos, que eram ofícios circulares, determinando o registro desse estabelecimento conosco. No caso das graxarias, né, nós temos a instrução normativa número 34, que ela estava valendo e havia sido vinculada e validada pelo jurídico, né? E também tínhamos um parecer do nosso próprio jurídico do Ministério, dando entendimento de que a legislação se aplicaria, apesar das disposições que constavam no Decreto 9.013. E, então, assim, em princípio, esses autos de infração, os processos vão continuar sendo julgados normalmente, tá? A menos que, agora, nós podemos fazer uma consulta específica para o nosso jurídico, caso para dirimir alguma dúvida. Porque, assim, na verdade, com a publicação do novo decreto agora, o 10.468, né, como a gente já falou diversas vezes, houve uma discussão muito grande com a nossa área jurídica aqui interna do Ministério e também com a área lá da Casa Civil, né, sobre a legalidade do procedimento e aquilo que a gente estava fazendo, né, para que não tivesse nenhum tipo de problema para o próprio Ministério sobre as alterações. Tá? Então, em princípio, continua valendo, sim, os processos devem continuar seguindo seu rito normal, e a partir da publicação do decreto, né, no dia 20, no dia 19, ou 20, no dia que foi publicado o decreto, que começou sua vigência, é que novos fatos geradores, né, não vão ensejar uma lavratura no decreto 9.013. Bárbara está perguntando para a gente o artigo 322, em seu inciso 6, fala: produtos destinados à alimentação animal com ou sem finalidade nutricional.
Logo, esses produtos ficarão registrados de acordo com o que a IN 51 traz. Tá? O artigo 300... mas só para esclarecer, o artigo 322, ele esclarece quais são os produtos obtidos a partir do posterior processamento dos produtos não comestíveis, né, que tem diversas finalidades. Né? Então, cada um desses diversos produtos que são listados, biocombustível, produtos para alimentação animal, sabonetes, produtos químicos, pó pastitor, todos esses vão ter que sua fabricação vai ser regida pela legislação específica quando houver. E por isso que nós temos bem claro aquele dispositivo no próprio artigo falando, olha, que quando necessário, o Ministério da Agricultura estabelecerá procedimentos para transição, para migração, perante o órgão competente, para que não haja interrupção da atividade e nenhum prejuízo. Só complementando, Manuel, porque a Bárbara também perguntou se nós publicamos a IN 51, né, que revisou a IN 42, isenção de registro, dissemos lá quais são. Então, em um momento oportuno, a gente vai fazer a correlação, sim, com a IN 51, que é da alimentação animal específica, né, que a gente já colocou lá que os ingredientes de origem animal requerem registro. Né, então, a gente vai fazer isso de uma maneira bem clara para todos, de novo, respeitando o aspecto, primeiro, nesse aspecto vai ter que ser a certificação. O Lucas está perguntando aqui para a gente, falando assim, olha, o decreto tem buscado desburocratização conforme a lei de liberdade econômica, né? Se na análise jurídica desse novo decreto, quais são as facilidades que acredita que o setor receberá? Bom, não, o termo facilidade não se aplica, né? Mas você tem, quando você trabalha com isenção de registro, quando você trabalha com a questão de descaracterização, né? Aquilo ali você já prevendo, e você remete, assim, a legislação aplicável é a legislação mais simples do que o decreto previsto no 9.013, que foi alterado. Isso automaticamente, você, por si só, hoje a alimentação animal, ela requer só o quê? BPF. Né? BPF. A gente está no Comitê de Autocontrole trabalhando em algumas outras coisas, né, para ampliar esse conceito do que é autocontrole, para algumas outras ferramentas. Mas hoje já há uma simplificação quando você migra, pela natureza da ação, né, natureza da própria atividade. Né? Hoje, a N4 é BPF, boas práticas de fabricação somente. E também estamos trabalhando no procedimento de certificação para facilitar, né, focando naquele objetivo do Ministério. O Joel está perguntando aqui para a gente, ó, como ficam os registros de novas graxarias enquanto estiver acontecendo migração? E atualizações e reformas já existentes continuam no DIPOA por enquanto? Né? Aí o Alexandre já comentou também que a gente vai trabalhar no procedimento de transição para dar regras bem claras sobre como será esse procedimento. Leila está perguntando aqui para a gente, né, planta com fábrica de ração e graxaria, se possuirão o mesmo número de registro, né? Aí é algo abordado na legislação da alimentação animal. Eu não sei se tem alguma regra diferente sobre isso na legislação da alimentação animal, eu acredito que não. Tá? Se fosse a nossa legislação de produto original, é o mesmo número de registro. Eu acredito que a mesma lógica se aplique também na legislação da alimentação animal. Entendeu? Porque dá dois números de registros diferentes, passando a fazer uma inclusão da atividade daquele novo produto, conforme o caso. O Grace está perguntando para a gente se as graxarias serão feitas pelo CIPAGRO e as FFOs continuam como é hoje? Eu não sei o que é FFO. Né? Mas, assim, nós, hoje, os estabelecimentos de graxaria que estão registrados conosco continuam atendendo no SIGCIF, né, seguindo a legislação específica. E depois nós vamos trabalhar, quando nós trabalharmos na migração, que nós vamos ter regras para isso. A Amanda está perguntando para a gente aqui,
Se as fábricas de farinha vinculadas aos abatedouros migrarão para terem registro no CIP-Agro, né? Nós já respondemos também esse questionamento, sim, vai ter essa migração, né? E se para fim de emissão de CSI, se o fiscal lotado no CIF não poderá certificar o produto ou como que isso será feito. Trabalharemos também, Amanda, nos procedimentos de certificação desses produtos, tá? Se o CIF vai continuar emitindo ou não a certificação, nós não definimos ainda. Mas há uma grande tendência, uma grande possibilidade de que a certificação passe a ser realizada nas centrais de certificação, como qualquer outro estabelecimento da área da alimentação animal. Até mesmo porque, no estabelecimento de abate, nós estamos também redimensionando e redirecionando nossas ações de fiscalização para otimizar, né, a nossa distribuição de pessoal e a nossa força de trabalho naquilo que é, de fato, a atribuição nossa como DIPOA, hoje responsável pelas áreas de inspeção de produtos de origem animal e também pelas áreas de alimentação animal. O Eduardo está perguntando aqui para a gente se na exportação de farinhas, quando estufamos um contêiner no terminal portuário, como que fica a emissão do CSI? Será necessária inspeção em loco ou poderá ser feito via central de certificação? Esse procedimento, na verdade, não muda, né? Hoje, nessas situações, o certificado sanitário ele é emitido já lá na unidade do Vigiagro, no ponto de egresso do país. Então, isso não tem previsão de estar modificando isso, não. Vou colocar só mais algumas poucas perguntas, que a gente já está se aproximando do fim, tá, pessoal? O Alexandre Mandarino está perguntando para a gente sobre os rótulos que tiverem para expirar sua validade, que é de 10 anos. Deverá ser renovado no sistema PGA-SIGCIF? Tá? Então, só 2 esclarecimentos. No caso dos produtos que continuam registrados com o DIPOA, né, nós retiramos, foi revogado o dispositivo que estabelecia uma validade. Tá? Então, não tem mais validade dos produtos que continuam sob registro. No caso, o estabelecimento lá tinha farinha, ele vai mudar a rotulagem dele e vai poder utilizar toda a rotulagem que ele tiver em estoque e o produto passa a ser isento de registro, nem devendo mais, não sendo mais necessário constar no SIGCIF. Quando estabelecemos os procedimentos de imigração, né, dessas graxarias para a área da alimentação animal, aí nesse documento a gente vai dar orientações específicas sobre o registro dos produtos quando se fizer necessário. O Diego está fazendo um comentário aqui sobre o ofício circular, não é nenhum questionamento. Controle de qualidade de produtos, perguntando sobre a graxaria, sofrerá alguma alteração, nós já comentamos também. Diego, descreve que suas empresas devem informar em seus rótulos níveis de garantia mínima e máxima. Isso não deveria ser incluso no risco A? Né? Essa exigência, Diogo, ele consta na legislação da alimentação animal. Né? Então, é uma exigência que consta no decreto da alimentação animal que os fabricantes de farinha já tinham que atender e continuam tendo que atender. A Franciele está fazendo um novo questionamento aqui, na verdade já foi respondido, né, sobre o CIP 2000, o Alexandre já comentou. Curtumes que alimentam o SIGCIF mensalmente, aqui é o Anderson perguntando, né? No CIP-Agro será mensal também? A migração será automática ou teremos que solicitar registro no CIP-Agro? Tá? A gente não está falando ainda de registro de curtume no CIP-Agro, tá, pessoal? Isso não, a gente não colocou essa obrigação em lugar nenhum. Uma obrigação que já tem, e que já tinha, já era existente antes, né, independente do registro no CIF, é que os curtumes já estivessem devidamente cadastrados nos órgãos de defesa sanitária dos seus estados, tá? E essa situação, ela continua. Pessoal, acho que agora a gente vai ter que se encaminhar para o fim, né, Manuel, por conta do horário. Já tem mais uma apresentação para a próxima.
esse tema, inclusive aí, essa próxima pergunta do Anderson, eu acho que a gente pode responder na próxima apresentação, que se refere à parte de coros, de costumes. Oi? Desculpa. Então, tá bom, beleza. Então, pessoal, a gente vai ter que se encaminhar para o fim. Eu agradeço a presença de vocês aqui, a participação, né? Foi bem participativo aí no chat. Mesmo sendo tão rápido, né, a gente tendo conseguido organizar essa reunião de forma rápida, vocês responderam também de maneira bem rápida para a gente participar aqui desse momento. As demais dúvidas, a gente segue aberto e disponível para conversar, para discutir, para fazer essa transição de uma maneira mais bem tranquila, para que a gente não tenha prejuízo nenhum para nenhuma parte da cadeia, né? Eu queria só reforçar, nada vai sair do Dipoá, nada vai deixar de ter registro no Dipoá. Nenhum dos estabelecimentos aqui que foram citados perdem o registro, o vínculo com o Departamento de Inspeção de Produtores de Animal, visto que a área de farinhas, a LIPOA e ração, está tudo aqui sob égide do Dipoá, tá? Então, não fiquem preocupados, a transição vai ser realizada pela mesma equipe que fazia a fiscalização vai seguir sob responsabilidade dos auditores fiscais que estão na planta, a gente vai otimizar as equipes que já fazem hoje, que já atuam hoje, só que ao invés de utilizarem o decreto 9013, vão utilizar o decreto da alimentação animal como base para a fiscalização desses produtos, tá? Vou passar a palavra para o Márcio, para fazer as considerações finais. Obrigado, Ana. Obrigado aqui ao pessoal aqui do Dipoá e a vocês aí por participarem. Acho que o fato de a gente discutir as coisas, a gente está aberto a ouvir, parabenizo aqui o Dipoá sobre isso, e a vocês por se organizarem para fazer isso também. É importante porque você vai ter um período de transição e essa transição vai ser desenhada, como o Alexandre, o Manuel, a Ana já externaram aqui. Muita coisa das perguntas de vocês está num processo de transição que será delineado ainda. Então, nesse ponto, o fato de vocês perguntarem, o fato de vocês demonstrarem quais são as preocupações de vocês, né? E o pessoal aqui tendo conhecimento disso, eu acredito que permite a gente, ao final, ter aí um processo tranquilo. Como a Ana já disse, a questão de CIF ou de Dipoá, vamos dizer, eles acabam sendo sinônimos. Pode ser que nós tenhamos aí que adaptar certificados e tudo, mas ninguém também está nos colocando uma faca no pescoço de que a gente tem que acertar esses certificados no prazo XY. Existem prazos que nós queremos trabalhar neles, mas antes de tudo nós não podemos causar prejuízo econômico com uma alteração de legislação que tem por objetivo vamos dizer, organizar os processos internos que estão com os rearranjos, né, ocorridos em estruturas no início de 2019, tiveram que ser melhor geridos. Então, o processo ele causa um desconforto por tirar, vamos dizer, uma situação que existia e que, né, para alguns estava confortável, para outros não. Mas ele visa colocar os processos dentro do ordenamento jurídico existente na legislação brasileira. E é esse o ponto que a gente tem que ter quando olha para isso. Vai dar algum trabalho? Vai. Está dando para o pessoal aqui, trabalha a semana inteira que eu já estou vendo. Agora, para vocês aí também vai dar. Mas, ao final, nós temos um processo bem organizado. Então, bom, gostaria de dizer isso e novamente, dizer que esse processo aqui a gente fica muito satisfeito que esteja acontecendo da maneira que eu vi aqui. Tá? Então, pessoal, boa tarde a todos. Tenham todos um bom final de semana. E vamos para a próxima. E se inscrevam no canal Denado.